Gazeta do Povo, o establishment contra Bolsonaro. Felipe Moura Brasil, o establishment bolsonarista. O establishment não quer privatizações, tudo é motivo para não privatizar, diz Salim Matar, secretário de desestatização ao deixar o governo. A benevolência do establishment com Bolsonaro, por Helena Chagas. Eu não entendi foi nada, afinal de contas o establishment é contra ou a favor? Bolsonaro tem ou não tem o seu próprio establishment? Quem é o tal de establishment? Se você quer saber, vem comigo que esse é o tema de hoje. Meu nome é Gabriel Fernandes, do canal O Eterno Vigilante. Establishment é uma palavra de origem inglesa, que significa, segundo o dicionário, grupo sociopolítico que exerce autoridade, controle e influência ao proteger os seus interesses, seus próprios interesses. Ou ainda algo estabelecido dentro de um sistema. Essa é a definição de establishment, mas e daí? Quem é o establishment no Brasil? Identificar quem faz parte do establishment pode não ser uma tarefa tão simples se você parar uma pessoa aleatoriamente em Brasília na rua e perguntar: vem cá, você faz parte do establishment? Certamente essa pessoa dirá que não, ainda que porventura ela seja um membro do establishment. Até porque essa é uma palavra que não cai de maneira suave no gosto popular. Eu vejo muita gente associando o establishment ao centrão, os famosos partidos de centro. Mas a definição é clara. O establishment se preocupa com seus próprios interesses. Então ele vai além dessa questão de direita, esquerda, centro. Na verdade, o establishment ele permeia todos esses grupos do aspecto ideológico. Então há membros da direita, da esquerda e do centro. Além disso, há pessoas de fora da política, como os funcionários públicos de alto escalão e empresários. Uma boa forma de identificar o establishment é olhar quem está no poder e os grupos que apoiaram essa pessoa chegar até lá. E quais setores serão privilegiados pela ideologia da pessoa que está no poder. Por exemplo, vamos supor que a gente eleja um presidente que é a favor do posse de armas. Será que o setor armamentista teria algum interesse em financiar e ajudar a eleição dessa pessoa? Pode ser que sim, pode ser que não. Você também pode tentar identificar quem serão os favorecidos por uma determinada ação do governo. Por exemplo, isenção tributária. Ou quem sabe quem não entrou na reforma da Previdência, quem ficou fora da reforma administrativa, quem tem bancada no Congresso. Nós temos algumas bancadas bem famosas, por exemplo, a Ruralista. Temos também a bancada evangélica. Outra boa pergunta para se fazer é quem está ganhando dinheiro e quem está aumentando de poder político. Além disso, é muito comum que haja o financiamento de campanhas pelo setor empresarial a partidos políticos, que por sua vez, depois de eleitos, esses políticos retribuirão os favores. Nos Estados Unidos é muito fácil você identificar quem são as empresas que fazem aportes financeiros às campanhas políticas. No Brasil, essa prática ela deixou de ser exercida depois que a Lava Jato verificou que empresas envolvidas em esquemas de corrupção financiavam praticamente todos os partidos políticos e todos os candidatos disponíveis aí no mercado. E depois cobrava seus favores na esfera estadual, municipal, federal, e também por meio daqueles famosos empréstimos do BNDES com taxas bem amigáveis. Mas o que você precisa saber mesmo, muito mais do que quem está exercendo o poder, é o mal que o establishment pode fazer a um país. No livro Por que as Nações Fracassam? A Origem do Poder, da Prosperidade e da Pobreza, que aliás é um livro de leitura obrigatória na minha percepção, os autores argumentam mostrando inúmeros exemplos históricos de como países com instituições inclusivas, tanto no poder político e econômico, conseguem gerar mais riqueza e prosperidade para a sua população, enquanto aquelas que têm instituições
políticas e econômicas extrativistas, ou seja, que segregam pessoas, que não permitem que essas pessoas tenham poderes políticos e econômicos, elas acabam gerando pobreza e fracasso econômico e social para todo mundo. Em países com instituições políticas e econômicas extrativistas, é comum que surja uma elite dominante que se aproxima do poder e cria barreiras que impedem a mobilidade social. Por exemplo, por meio de monopólios, subsídios, barreiras alfandegárias, concessões. Como consequência dessa proteção do Estado, essa elite, que já está próxima ao poder, continua mais próxima ao poder, continua mais influente e continua, consequentemente, mais rica. Pois bem, essa elite que você encontra em vários momentos históricos é o que a gente chama de establishment. O Brasil já teve uma elite dessas que influenciava o Brasil Império e as primeiras décadas da República. Ela tinha até o nome fofucho, de tão influente que ela era. Era chamada República de Café com Leite. Eram os agricultores de São Paulo, plantadores de café, e os de Minas Gerais, produtores de leite. Daí o café com leite, São Paulo, Minas. A proteção do Estado para essas elites agrárias era tão grande que, por exemplo, se você fosse um agricultor, plantasse café e porventura tivesse prejuízo, sabe o que o governo fazia? Ele comprava a sua safra para que você não tivesse prejuízo. E acredite, esses prejuízos aconteceram ao longo de vários eventos históricos. Curiosamente, o primeiro empréstimo, a primeira dívida externa que o Brasil República fez foi justamente para pagar as contas dos agricultores de café. Isso lá nos primórdios da proclamação da República. Mas em 1931, já no governo Getúlio Vargas, que ironicamente ele foi eleito com aquela promessa de acabar com a hegemonia de Minas Gerais e de São Paulo, o governo fez a aquisição de 70 milhões de sacas de café. Na época, 70 milhões de sacas de café dava para você abastecer todo o mercado consumidor de café por 3 anos. Por que que o governo fez isso? Pois bem, em 1929, teve a crise nos Estados Unidos, a queda da bolsa. Isso impactou o consumo e a demanda por café no mundo todo. Com isso, os estoques de café aumentaram, o preço diminuiu. Então, eis que veio o governo comprar toda essa saca de café. E sabe o que ele fez com isso? Mandou queimar, queimou tudo. Também há uns relatos de que ele também despejou parte dessa safra no mar. Simplesmente descartou para que os preços e os preços começassem a aumentar e os estoques diminuir. Uma das consequências mais nefastas dessa política de café com leite foi a demora da nossa industrialização. Ora, mas por quê? O que diabos tem a ver uma coisa com a outra? Pois bem, imagine que você tem uma graninha sobrando nessa época. Para que você vai investir em indústria se você pode plantar café? Lá é tudo mais seguro. Se você tiver um prejuízo, o Estado vai vir ali te abraçar, te acolher, te salvar dos prejuízos. Para que exista prosperidade e riqueza em uma nação, é necessário que haja a mobilidade social. É necessário que pessoas pobres possam ascender socialmente, caso elas tenham um êxito econômico. É necessário também que uma eventual pessoa bem-sucedida hoje arque com os custos do seu fracasso, dos seus erros ou simplesmente da sua má sorte. O Estado não deve ser o tutor dos destinos, ele não deve privilegiar pessoas em detrimento de outras. É simplesmente isso. Contudo, é importante a gente lembrar o seguinte: a gente vive numa democracia, as pessoas têm o direito de se manifestar e dizer quais são os seus interesses, suas pautas, e eventualmente elas irão eleger seus representantes justamente para defender essas pautas, interesses. Isso é normal. Agora, é necessário também a gente avaliar o tipo de política na prática, porque toda vez que o Estado faz a concessão de tributos, por exemplo, a uma determinada categoria, todas as demais vão ter que arcar
com a ausência do tributo daquela parte. Já atender uma demanda, por exemplo, de desburocratização, de desregulamentação ou de simplificação em processos tributários já é outra história. Isso aí pode sim beneficiar não só o setor, mas como o resto da sociedade em geral. Bem, espero ter ajudado a entender um pouco do que é establishment desse conceito e da sua importância em relação à sociedade e principalmente sobre as políticas públicas. Se você gostou do tema de hoje, então já deixe aquele like, comente, compartilhe. E se você, assim como eu, dá importância para a liberdade, se esse é um tema caro para você, então venha ser um vigilante, se inscreva no canal e venha fazer parte desse grupo de pessoas que querem fazer o Brasil um país um pouco mais livre. Forte abraço, até semana que vem. Tchau.